Boa noite, amados, queridos que nos assiste ou que nos irá assistir, em um outro horário. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, aprendermos um pouquinho mais. Como eu disse, depois de um tempo, afastado aí por causa do Covid, fomos premiados aí com o Covid, mas graças ao Senhor foi tudo bem, correu tudo bem, estamos bem melhor, na fase final da recuperação. Alguns resquíciozinhos ainda, como respiração, um pouco de cansaço, mas temos muito que agradecer a Deus que o Senhor nos guardou, o Senhor não permitiu que acontecesse algo pior e estávamos ansiosos para voltar, fazer nossas lives, nas quartas-feiras. E aí já quero aqui deixar um comunicado, um convite para você continuar participando conosco e que nós iremos mudar o dia da nossa live, Vamos o dia e horário. Está sendo toda quarta, Será toda quarta 19h30, mas nós vamos mudar para quinta 19 horas. Então, a partir da próxima semana será na quinta-feira. Então, toda quinta-feira às 19 horas e não mais às 19h30, nós estaremos fazendo a nossa live. E se precisar de a gente fazer algum ajuste, alguma mudança, a gente comunica. Então, na próxima semana, nós não estaremos na quarta, mas sim na quinta-feira, se assim o Senhor, permitir, graças a Deus. Respondendo aí, a pergunta da nossa amada irmã Janete. Janete, estamos bem, graças a Deus, estamos praticamente recuperados, não pronta para outros, mas recuperado. E aí, queridos, voltando, nós estávamos no Evangelho de Mateus, paramos no versículo 6, que fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí hoje eu quero fazer o seguinte, nós vamos fazer como se fosse um resumo de tudo que nós estudamos aqui, da primeira bem-aventurança, do versículo 3 até o versículo 6, já que a gente passou um tempinho, só para a gente recapitular aquilo que nós já falamos. Então hoje nós iremos ler do versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus ao versículo 6, falar assim, como se fosse um resumo mesmo, das bem-aventuranças. E aí na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, nós iremos para o versículo 7, que fala sobre os misericordiosos. Então, eu quero primeiro convidar você a orar, a agradecer a Deus, pedir, colocar diante dele suas lutas, seus desafios, seus anseios. O Senhor conhece, as nossas necessidades. Como diz o salmista no Salmo 139, o Senhor sonda os nossos corações. Mas Ele também deseja de nós que nós pedimos, que nós colocamos diante dele as nossas necessidades. Eu quero convidar você a orar. Coloque diante do Senhor a sua família, a sua saúde, nosso país, nossos líderes. Clame sempre, amados, pelos enfermos, pelos enlutados, quantas pessoas perderam seus entes queridos, quantas pessoas ainda estão padecendo com a enfermidade. Pedir que essa vacinação, seja mais acelerada. Alguns lugares estão mais, outros menos, mas que o Senhor permita que chegue para todos e que o Senhor ponha um ponto final nesta pandemia. Sabemos que Ele é o único que pode fazer isso, mas que seja feito também a vontade dEle, não a nossa vontade. Vamos orar? Pai, nós queremos Te adorar, ó Deus, Te bendizer, porque estamos aqui mais uma vez nesta noite para meditarmos numa porção da Tua palavra. Pai, obrigado pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Passamos dias difíceis, passamos dias de angústia, de expectativas, vamos dizer assim, mas em todos eles, Pai, em todos os momentos, o Senhor nos guardou, as boas mãos do Senhor esteve sobre nós. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor não permitiu que nós precisássemos passar pelos hospitais, enfrentar coisas piores. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor com a minha vida, com
com a vida da minha família, da minha esposa, dos nossos filhos, ó Deus. Que o Senhor continue a cuidar de nós. E neste momento, ó Deus, colocamos no altar do Senhor cada vida, cada família, Pai. Pedimos que o Senhor visite cada um, supra as necessidades básicas de cada um, ó Deus. O Senhor sabe as necessidades de cada um. E que cada um, Deus, possa abrir o coração diante do Senhor. Clamamos pela nossa nação, Senhor, por esta pandemia, Deus, que tem assolado tantas famílias, Deus, tem destroçado tantas famílias. Clamamos a tua misericórdia, Pai. Que o Senhor, Pai, cure, que o Senhor liberte, que o Senhor, Pai, restaure as vidas, visite cada leito de hospital, visite cada um enfermo, Deus, seja por Covid ou por qualquer outra enfermidade, Deus, derramando a tua cura e o teu bálsamo. Rogamos também, ó Deus, pelos enlutados. Traga, ó Deus, conforto e consolo. Só o Senhor, só o teu Santo Espírito, ó Deus, pode levar consolo e conforto a cada coração e a cada família, Pai. Nós te clamamos, Deus, tenha misericórdia da nossa nação. E se for vontade do Senhor, Pai, que o Senhor possa colocar um ponto final nesta pandemia. Basta uma palavra do Senhor e tudo chegará ao fim. Contudo, Pai, que seja feita a tua santa, boa e agradável vontade. Clamamos ainda pelos nossos líderes, ó Deus, pelos nossos governantes. Não clamamos por nome, por partidos, mas clamamos por aqueles que estão, Deus, na posição de autoridade, como os governantes, homens e mulheres, ó Pai, que foram colocados ali, seja nos municípios, estados ou no nosso país, para governar, e que eles possam, Deus, governar para todos. Quantas vezes, ó Deus, temos visto injustiças, visto coisas desagradáveis aos nossos olhos. Eu posso imaginar, Pai, que são muito mais desagradáveis aos olhos do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, que esses líderes, que esses governantes busquem a direção do Senhor e cumpram com o papel, com a obrigação deles. Pai, fale aos nossos corações mais uma vez através da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Deus, tenha liberdade para ministrar a nós nesta noite mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de, mesmo à distância, mas através das tecnologias, das redes sociais, podermos junto, Pai, estudarmos a tua palavra. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia, se você ainda não abriu, se você tem um exemplar da sua Bíblia aí, seja no celular ou qual for. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6, como eu tinha falado. Hoje nós vamos fazer mais um resumo daquilo que nós tínhamos feito já, até antes da parada por causa do vírus, e hoje nós queremos fazer um resumo, e na próxima quinta-feira estaremos dando continuidade, a partir do versículo 7. Evangelho de Mateus 5, do 1 ao 6, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ou dependendo da sua tradução, serão fartos. Amados, então, como nós já estudamos, há um mês, 40 dias, 2 meses atrás, parte das bem-aventuranças, cada uma delas tem um significado, uma importância para o servo do Senhor, para aqueles que querem seguir Jesus, mas precisamos também destacar o início, os 2 primeiros versículos, que diz que Jesus viu a multidão, Jesus subiu ao monte, um local mais elevado, e começou a ensinar. Quando os discípulos aproximaram dele, ele começou a ensinar, passou a ensinar os discípulos, e aí ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Então, o primeiro ponto a destacar é que o Senhor Jesus, que o Senhor está sempre pronto a ensinar. E hoje, como nós podemos ouvir, como nós podemos aprender com os ensinos de Jesus? Através da leitura da palavra de Deus, através da Bíblia,
e através das nossas orações. Quando nós lemos, nós entendemos a vontade de Deus, nós entendemos que Deus está falando conosco, está nos ensinando, nos corrigindo, nos orientando através da tua palavra. E quando nós oramos, nós estamos colocando diante do Senhor as nossas necessidades, nossa gratidão e tantos outros pedidos. Então o Senhor hoje nos ensina dessa forma, quando nós paramos, reservamos um tempo do nosso dia, da nossa correria, para estudarmos a palavra de Deus. E esse aqui é um primeiro desafio para nós, para você e para mim, estudarmos a palavra de Deus todos os dias. Tire um tempinho do seu dia, leia a palavra de Deus. Tire um tempinho do seu dia, ore, fale com Deus, coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus você e a sua família. Só assim nós saberemos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. Então, os 2 primeiros versículos falam sobre esse amor de Jesus, sobre essa compaixão de Jesus pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, em ensinar, em mostrar para eles o desejo do Senhor. E assim é com a minha vida e é com a sua vida. Mas caminhando um pouquinho mais, então, as bem-aventuranças ou bem-aventurados, nós temos falado isso falamos isso em todas as mensagens, são aqueles que têm o coração voltado para Deus. Então, quem são os bem-aventurados? São aquelas pessoas que têm o coração voltado para Deus, que têm o coração, conectado com o coração de Deus, vamos dizer assim, na era tecnológica a qual vivemos. Então, os bem-aventurados aqui, nos nossos dias atuais, são as pessoas que estão ligadas com o próprio Deus, estão em comunhão com o próprio Deus, fazendo a vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus, e isso só é possível através da leitura da palavra e através das orações. Ser bem-aventurado, então, é ter uma vida de comunhão com Deus. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, se você procura direção de Deus para a sua vida, se você procura cumprir aquilo que Deus deseja de você, aquilo que Deus deixou registrado para nós na tua palavra, você é uma pessoa bem-aventurado. E aí, então, nós podemos dizer que todas as bem-aventuranças passam pelo relacionamento pessoal com Deus. É o que nós acabamos de falar. Toda bem-aventurança, se ser bem-aventurado é ter uma vida de comunhão com Deus, significa que todas as bem-aventuranças passam pelo relacionamento pessoal com Deus. Poderíamos dizer um relacionamento íntimo com o nosso Deus, que vem através do que já falamos, leitura e oração, oração e leitura. E aí o versículo 3 fala sobre os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira bem-aventurança fala sobre a humildade de espírito. Fala sobre aqueles que têm um espírito humilde diante do Senhor. É diferente do que nós chamamos de humildade muitas vezes. Então podemos dizer que são aqueles que tomaram consciência de sua total necessidade e que colocaram em Deus a sua confiança. Então, a primeira bem-aventurança que fala sobre os humildes de espírito, que essas pessoas que herdarão o reino de Deus, quer dizer que são pessoas que tomaram consciência de suas total necessidades e colocaram em Deus a sua confiança. A segunda bem-aventurança está no versículo 4, que fala sobre os que choram porque serão consolados. A bem-aventurança aqui, a segunda, fala sobre aqueles que choram, mas não um choro qualquer. Não que os outros choros não sejam válidos, ou que Deus não ouve os nossos choros. Mas esse choro aqui da bem-aventurança, fala sobre aqueles que choram pelo seu próprio pecado. Aqueles que choram pelo sofrimento do mundo, não só o sofrimento material ou discriminatório, mas em especial o sofrimento causado pelo pecado. A maior enfermidade, queridos, que temos ou que as pessoas têm, chama-se pecado, não chama-se Covid-19 ou qualquer outra enfermidade.
E as pessoas então precisam de Jesus, precisam da palavra de Deus para ser curada desta enfermidade. Então, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. Mas não é um choro qualquer. É aqueles que choram reconhecendo a sua falência pessoal, a sua miséria espiritual, aqueles que choram por entender, que é um pecador e que necessita da graça e da misericórdia de Deus, e aquele que chora também pelo sofrimento do mundo, e aí sofrimento por causa do pecado e por causa das demais coisas, injustiças, enfermidades e tantas coisas. Então, a primeira bem-aventurança fala sobre aqueles que tomam consciência da sua necessidade de Deus. A segunda bem-aventurança não é diferente. Fala sobre aqueles que choram, mas que choram por causa, em especial por causa do seu próprio pecado. E precisamos de lembrar que por causa do nosso pecado, por causa do meu pecado e do seu pecado, Jesus veio ao mundo e foi pendurado naquela cruz. A terceira bem-aventurança está no versículo 5, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então essa terceira bem-aventurança fala sobre os mansos, que são aqueles que aprendeu a dominar seus impulsos e suas paixões. Então ser manso aqui, nessa bem-aventurança, não significa aquela pessoa tranquila, calminha, não é só isso. Significa as pessoas que aprenderam em Deus e com Deus, na palavra do Senhor, a dominar os seus impulsos e os seus desejos, ou suas paixões, vamos dizer assim. Então essas pessoas são bem-aventuradas, essas pessoas são mansos segundo o conceito de Deus, não segundo o nosso conceito humano, e essas pessoas herdarão a terra, terão a terra por herança. E por fim, a nossa outra bem-aventurança, que foi onde nós paramos, na nossa última mensagem, que está no versículo 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ou serão saciados. Então, fala sobre as pessoas que são justas. Então, a quarta bem-aventurança fala sobre os justos, mas não é qualquer justo. Não é simplesmente dizer: beleza, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa legal, uma pessoa sincera, verdadeira. Amados, tudo isso é válido, tudo isso é lícito, tudo isso é agradável diante do nosso Deus, dos olhos do Senhor, mas é o justo ou a justiça segundo os padrões de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Então, não é a justiça do homem, aqueles que têm sede da justiça de Deus. Sabemos que o nosso Deus é um Deus justo. Eu sempre falo para as pessoas, o mesmo tamanho do amor de Deus é o mesmo tamanho da justiça de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que vivem ou aqueles que são justos segundo os padrões de Deus. E aí, um questionamento ou uma pergunta: nós temos vivido segundo o nosso padrão ou segundo os padrões de Deus? Nós temos julgado ser justo ou que as pessoas são justas segundo qual padrão? Esta justiça, resumindo, essa justiça consiste em fazer a vontade de Deus. Então, ser justo aqui, porque serão fartos ou saciados, é uma justiça segundo o próprio Deus, ou uma justiça que vem do próprio Deus, uma justiça perfeita, e não a nossa justiça que falha tantas vezes. Esta bem-aventurança, amados, pode significar, então, nós podemos resumir para a gente encerrar este momento para o nosso término, pode definir da seguinte forma: como é feliz aquele que deseja a justiça total, ou deseja a justiça de Deus, do mesmo modo que a pessoa tenha sede ou fome. Fome do alimento ou sede, vamos colocar da água ou de uma bebida. Então, bem-aventurado aqueles que, assim como você
deseja um alimento quando você está com muita fome, ou a água quando você está com muita sede. Bem-aventurados aqueles que têm o mesmo desejo pela justiça de Deus. Então, amados, que nós possamos aprender nessas primeiras bem-aventuranças, né? O que cada uma significa para nós, o que cada uma quer dizer para nós. E aí, concluindo a nossa mensagem, eu quero deixar aqui algumas perguntas sobre as bem-aventuranças. Primeiro, você é humilde de espírito? Ou em espírito, depende da tradução. Você é uma pessoa humilde segundo o Senhor? Você chora pelos seus pecados? Você chora por reconhecer que é uma pessoa pecadora, que Jesus morreu na cruz, né? Como diz João 3,16, o amor de Deus de tal maneira que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Você tem chorado pelos seus pecados? Você tem chorado pelos pecados dos outros? Você tem chorado pela humanidade, pelo sofrimento que o pecado, né, causa? E lembrando que o pecado, né, distancia a pessoa de Deus. O pecado foi o que distanciou Adão e Eva do Senhor. E assim é com a minha vida e com sua vida. Você se considera manso? Uma pessoa mansa? Você controla os seus desejos e impulsos? Você é uma pessoa justa segundo os padrões de Deus? Queridos, não basta viver a nossa maneira. Não basta viver uma vida religiosa. Não basta bater no peito e dizer, eu já tenho a minha religião, eu já sigo a minha religião, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Não basta viver segundo a sua maneira. Nosso grande desafio, talvez o maior desafio da nossa vida, é viver segundo os padrões de Deus. Esse é o desafio, ou o grande desafio de Deus para a nossa vida, para que nós vivamos segundo os padrões de Deus. Eu quero orar para a gente encerrar esse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu cuidado, bondade, amor e misericórdia. Pai, lemos aqui uma lista de 4 bem-aventuranças e na próxima quinta, se o Senhor permitir, estaremos, né, dando sequência. E nós vimos, ó Deus, que tudo precisa ser segundo a vontade do Senhor, segundo os padrões do Senhor, não segundo o nosso entendimento, não segundo a nossa vontade. Nos ajude, Pai, a entender, a colocar em prática no dia a dia, Deus, aquilo que nós acabamos de ouvir aqui nesta noite. Que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Que Teu Santo Espírito, Deus, fale a cada coração que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia. Nos ajude, Pai, a ter uma vida dedicada ao Senhor, de leitura na Tua palavra e de oração. E só assim, Pai, e tão somente assim, nós viveremos de uma forma que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos um restante de semana de paz, que o Senhor nos guarde, nos livre, ó Deus, das armadilhas e das artimanhas de Satanás. Pai, muito obrigado, é no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos e rogamos por uma noite de paz a todos nós, um dia de paz a todos nós amanhã ou do restante dos dias da nossa vida. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Então, queridos, estamos aqui encerrando esse momento, né, do nosso retorno, graças ao nosso Deus. E na próxima semana, então, como eu disse no início, só reforçando, estaremos aqui na quinta-feira. Então, estamos mudando para toda quinta-feira, às 19 horas. Um grande abraço. Se você mora em São João del Rei, é nosso vizinho, mora aqui conosco, nós te convidamos para também participar conosco na igreja. Nós temos culto aos domingos, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, 10 horas, de 10 às 11, culto, e às 19 horas, agora também estamos no horário de 19 horas, no culto de domingo à noite, e não mais, né, às 19h30 como era antes. Então, se você mora em São João del Rei e deseja nos visitar, será sempre bem-vindo. Para você que não mora em São João del Rei, não está próximo de nós, né,
às quinta-feiras estaremos aqui trazendo, né, a mensagem do Senhor. E também estamos com um canal, iniciamos, né, um canal no YouTube. Pedimos para você se inscreve lá. Também postamos esses vídeos, outros vídeos. Queremos postar outras mensagens da palavra de Deus lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, né? O nosso canal tem como título ou como nome Espada da Fé. Nos ajude, né? Curte lá, se inscreve para que a gente possa também alcançar um número maior de pessoas. Um grande abraço a todos, uma ótima noite, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, todos os dias. Fique na paz, um grande abraço.